Numa recente viagem pela Ásia, fomos a Malaca a partir de Johor Bahru. Pouco tempo ficámos lá, deu para ver uma comunidade de tamanho médio de malaios, chineses, indianos, indonésios a comerem e a divertirem-se juntos. Tínhamos chegado na altura do festival da cidade e no pouco tempo que lá estivemos, a maioria da comunidade portuguesa de Malaca, os cristãos, estavam a divertir-se em festividades onde participam todas as comunidades. O bairro português estava a meio gás. Os donos do restaurante Alcântaras conversavam. Não havia mais ninguém. Tudo na praça estava fechado. Era domingo. No entanto, os donos do Alcântaras chamaram um porta-voz local, o Sr. Richard. Enquanto ele não vinha, fomos à doca. A comunidade foi amável para connosco. Estavam a descansar. No entanto, foram tímidos em falar cristão, o crioulo que tínhamos ido a Malaca gravar. Já tem 74. E com quem falava? Com as pessoas da comunidade? Mulher família na casa, família, neto, nito. Dos cristãos no papel, mais tarde no bairro. No bairro de português. O Sr. Richard veio ter ao Alcântaras no seu dia de descanso para nos dar uma entrevista compreensiva sobre a estrutura do crioulo de Malaca. Firstly, we have to understand Kristang means Christian. So we don't say Papia Kristang or we don't say Pala Kristang. Malacca Portuguese, that's the actual word, Malacca Portuguese. But this Kristang word has come about during the 16th century, and because it has been there ever since, it is now a culture of the Malacca Portuguese people to call themselves Kristang. Because those days there were only four religions, the Christian, which we know as Kristang, then we have got the Muslims, we have got the Buddhists, and we have got the Hindus. These are the four main ones. And because Portuguese was taking care of Malacca, was governing Malacca for 130 years, and the language spoken was the Malacca Portuguese language. I would say Portugal language. Em 1641, os holandeses conquistaram Malaca e lá ficaram até ao século XIX. No entanto, a língua portuguesa era tão utilizada que os próprios holandeses a mantiveram viva para comunicar com os locais. Não só na Malásia, como também na Indonésia. A comunidade portuguesa de Malaca manteve viva a língua neste contexto local, chamando-lhe português antigo, ou português de Malaca, o crioulo cristão. Na altura dos descobrimentos, chegando a servir de base para o crioulo de Macau. O contexto do século XVI tornou-se canónico para a comunidade de Malaca. Alright. So because of that, alright, the people of Malacca branded us as the Christian people, Kristang people. So that's the language, Kristang. So until today we call ourselves Kristang. So if you say Papia Kristang, we will accept it that we are speaking Kristang as well, because it's already a culture. Now, it has been there since the 16th century. It has developed its Creole, alright, it's growing, it's alive, the language, and it's moving forward. And we have got a lot of other words which have gone in, which means some Dutch words have gone in, some Malay words have gone in. And as much as possible, we want to keep it alive. We must also understand that we are being pressured by the Malay culture, the Buddhist culture, alright, of Malacca, alright, and also some Hindu culture, which actually is trying to strangle our language, you know. So in order to keep it alive, we have got a village here called Portuguese Settlement, alright, Terra de Português, in Malacca. So we have got about 1,000 people here. All of them speaks Malacca Portuguese language, Kristang. Alright, some very fluent, some very little. For me, myself, I'm not that fluent. But my grandparents, my parents and all, they are more fluent. Alright? And there are some other people here, the elderly one, they are very fluent. Se alguma vez houve uma matriz europeia, esta encontrava-se desenraizada e foi transformada pelo seu meio ambiente. All of us, we talk, when we are together, we talk Portuguese. When we are outside from this village, we have Chinese friends, we have Malay friends, we have Indian friends. So we talk in English or either in Bahasa Malaysia. We have San Juan. San Juan is St. John's Fee. San Pedro is St. Peter's Fee. Os grandes eventos que passaram ao longo dos séculos afetaram todas as pessoas. Por vezes as aproximaram, por vezes dividiram, criando as identidades nacionais que reconhecemos hoje em dia. Não existe na comunidade portuguesa de Malaca um sentido de pertença nacional,
mas uma identidade cultural numa sociedade plural. Depois de voltar a Portugal, descobri pelo jornal Tribuna de Macau que o Sr. Richard ajudou a organizar o primeiro encontro das comunidades luso-asiáticas, juntando professores e especialistas, membros das comunidades e juntando representantes dos governos de Portugal, da Indonésia, Singapura, Malásia, Timor-Leste, Austrália e Tailândia, tendo marcado presença entre 28 e 29 de junho de 2019 na cidade conquistada pelos portugueses em 1511. If we look at the history, the Portuguese have got this strength in them to actually cover the whole world. They took half of the world, Spain took another half of the world. What is important is that they have left us a culture which is still alive here, not only in Malacca but also other parts of the world. And we are very proud of this culture of the Portuguese with us, you know. So when you talk about language, he has got a little bit of difference because it has mixed with the other language, and at the same time, he has become stronger every day with the new language that we have, you know. So which means people from Portugal, they may understand us, but not 100%. We may also understand them, but not 100%, because we have got other words which has already mingled. And our vowels and our connection words are also not as effective as it was before. So we would definitely need help from Portugal. But the help that we need from Portugal is not so much of what they have to give us, but what they had before. All right, that they can still give us this information. We need Luis Camus Lewis, all right. We need his books. We need historical books like Emmanuel Godinho de Iridia. His books and all written in Malacca Portuguese during the 16th century. These are the words that we had before, and we need to keep it. You know, not the new ones, the standard Portuguese that they have it now in Lisbon. You know? And our slang is much more of Pulau Madeira Island, and also the northern of Portugal. You know, that kind of slang that we have, not so much of Lisbon. You know, so because of that, we have to identify what we really need and what are our weaknesses, where Portugal can come and help us. For the Malaysian government, they only can just open the doors for all these things to happen to help them in their economy, which we can make it happen for the Malaysian government. Future with language, no lah. Now they are picking up. Do you think things could change if Portugal helped more to keep the language alive? Yes. If they bring the instructor, jadi prende kudus papia. Okay. We here, we don't speak the Portuguese like you speak. Maybe we understand a little bit. Slowly. If you speak slowly, then we understand you. But if you speak very fast, we don't even know what you're saying. This is what I can tell you. Then here, most of them are fishermen. Some of them are working class. They work in the government. They work in the factories. Or either they work somewhere else by their own business or whatever. They do their own. So that's how we survive here. No decorrer da nossa viagem, passámos a saber da existência de uma comunidade que também se auto-intitula de portuguesa no Myanmar e outra na selva da Tailândia. Os atentados recentes às comunidades cristãs do Sri Lanka também provam que os desafios globais têm que ser tidos em conta por estas comunidades. E para falar de desafios globais, que sítio melhor centrado que Macau? Em Macau ficámos menos tempo, mas tivemos o privilégio de poder entrevistar com os nossos meios de viagem Miguel Sena Fernandes, uma das figuras mais ativas e respeitadas por todas as comunidades de Macau, região administrativa especial da China, administrada por Portugal até 1999. Macau também tem um crioulo próprio, desenvolvido ao longo de séculos. No seu escritório prático e ocupado, Miguel Sena Fernandes atendeu-nos. Os macaenses têm uma identidade muito especial e complexa. De que maneira poderá esta mais-valia ser aproveitada em Macau, na China e na lusofonia? Olha, eu julgo que é inevitavelmente há uma identidade muito própria, no sentido de dar algo diferente nesta pelo menos nesta cidade, nesta zona da Grande China. Nós somos a exceção a essa homogeneidade populacional
civilizacional, cultural, como se queira dizer. A mais-valia está precisamente na diferença que isso tudo faz, porque a partir do momento quando se tem consciência de que é diferente, mas a diferença aqui, um parênteses apenas, a diferença aqui não tem nada a ver com discriminação, segregação, nada dessas coisas, mas somos diferentes, pronto, acabou-se. Há uma diferença por razões históricas, por razões de tradição, por razões culturais. E isto só pode ser vista com bons olhos. Em Macau existiam 3 comunidades tradicionais: a chinesa, a portuguesa e a macaense, mistura entre as primeiras 2. Hoje existem muitas mais. Com a vaga inicial do Império Português, o crioulo de Malaca subiu o mar do sul da China e transformou-se no delta do Rio das Pérolas. Este crioulo de Macau é hoje chamado de patuá e é só falado por algumas dezenas de pessoas numa sociedade em rápida mudança. Onde te vai, querida? Macau de nosso coração, alma de nossa vida. Onde você vai, querida? Assim metido na escuridão. Enquanto hoje se ensinam várias línguas chinesas, o inglês e até o português em Macau, o patuá hoje está remetido para algumas casas. Nos seus tempos áureos existiam poetas e até cantores nativos do patuá, que foi sendo desencorajado pelas autoridades portuguesas, não sendo ensinado nas escolas dos portugueses que a maioria dos macaenses frequentava. Podem ver, também depende muito de que chinês nós estamos a falar. Sim. Porque, repara, há chineses que sempre estiveram em Macau. Chineses que são de Macau. Nasceram cá, estiveram cá durante gerações. Há outros chineses que estão cá, estão lá há 30 anos. Pois há outros chineses que acabaram de adquirir o título de residência. Sim. Ok, portanto, só aí há uma diferença em nuances, não é? Daquilo como eles entendem, como eles nos entendem. É evidente que para a pessoa que acaba de ter o seu bilhete de identidade de residente, por exemplo, olha para nós como estrangeiros. É evidente, é mais que evidente. Mas para outros, por exemplo, não é? Eles nunca acham que nós somos compatriotas. Nós não somos compatriotas. Nós somos nascidos aqui, não é? Mas somos diferentes. Somos completamente diferentes. Nós falamos a língua deles. Eles já não falam a nossa língua. Nós falamos a língua deles, nós comungamos as mesmas tradições. Nós festejamos no Ano Novo Chinês. Todas as festividades chinesas, os macaenses participam. Não é? Cumprimos as tradições deles. É? Eles é que não fazem, eles não cumprem a tradição de Natal, por exemplo, não cumprem a tradição da Páscoa, não vão para razões óbvias, já é religioso, não é? Para a procissão de Nossa Senhora de Fátima, essas coisas todas que são cristãs, eminentemente macaenses, não é? Eles não fazem. Portanto, nós somos diferentes. Somos um pouco mais do que isso que eles têm. Eles têm muito número. Eles têm 94% da população, não é? Nós nem ocupamos os restantes 6%. Portanto, mas ao mesmo tempo somos muito mais do que isto, em termos de presença, em termos de intervenção social, em termos de muita coisa, em termos culturais, tudo mais. Bom, eles sabem disto. Portanto, muitas vezes eles próprios têm dificuldade em nos qualificar. O maior declínio do patuá deu-se no século XX, ironicamente o século em que eram até publicados jornais para a comunidade portuguesa de Xangai. Comunidade constituída na sua maioria por macaenses, que com a invasão japonesa tiveram que voltar a Macau como refugiados. Ainda hoje, a maioria dos macaenses são bilíngues ou até trilíngues. Desde o século XIX também houve uma grande migração de pessoas de Macau que se estabeleceram na sociedade mais próspera de Hong Kong, abrindo clubes e até uma escola em Kowloon. O patuá foi, de certa forma, encostado a um canto. O estatuto da minoria, como é que vai ser?
O Estatuto de Bahrein terá que passar sempre para a questão da nacionalidade. Porque todos os componentes das minorias dentro da China são chineses. São chineses, têm nacionalidade chinesa, cumprem totalmente a lei da nacionalidade, são compatriotas de qualquer maneira, são tudo. No nosso caso, isto ainda nunca foi discutido, porque eles sabem perfeitamente que isto cria problemas de suscetibilidade, problemas bastante de resolução difícil. Portanto, se calhar, como os chineses são, não é relegar isto, deixar o tempo de resolver a questão. Os chineses têm muita paciência. Se não é, o tempo não é problema para eles. Mas que é uma questão de tempo, mais tempo, menos tempo, acabam todos por ser chineses se eles quiserem. Portanto, é isto que vão fazer. Mas será que o Estatuto de Minoria vai nos tornarmos mais integrados? Isto não faz sentido. Não faz sentido porque o maquense, por natureza, já é integrado. Por natureza, ele está na sua terra e ele reclama isto da sua terra com legitimidade. O impacto do patuá é mais perceptível a falantes lusófonos, pela semelhança lexical. A macaense Elisabela Larreia está a traduzir vários troços de patuá para caracteres chineses, usando outra abordagem para a comédia que traduz. O mesmo com as traduções para inglês. O impacto do trabalho do grupo de teatro Doce Papiaçan de Macau permitiu manter viva a língua nas peças de teatro com tradução multilingue que exibe em Macau, tendo já vindo a Lisboa várias vezes. Mas talvez o maior público que encontra é o que vê os seus vídeos que publica na internet. Chegam a audiências globais, com fãs na China, Estados Unidos da América, Inglaterra, Filipinas, Singapura e até Portugal. Macau é movido principalmente por casinos, mas Miguel Sena Fernandes e a sua trupe de teatro teimam em manter viva a sua língua através de peças de teatro, a última chamada Tira Pai na Putau ou Tirar o Pai da Forca. Os grandes eventos da história moldaram as comunidades portuguesas pela Ásia fora. Estes eventos formaram as identidades nacionais reconhecíveis hoje em dia e integraram as comunidades lusófonas dentro das suas fronteiras. Os crioulos de base portuguesa na Ásia têm os dias contados, seja pela falta de contacto com Portugal ou pela falta de possibilidade de apoio dos países em que ainda persistem. Isto talvez se deva pela diferença religiosa ferrenha destas comunidades, mas certamente se deve pela fragilidade perante um mundo globalizado. Estes crioulos provavelmente durarão poucas gerações. Em tempos, existiram dezenas de crioulos de base lexical portuguesa um pouco por toda a Ásia litoral, mas estas línguas têm vindo a desaparecer com o tempo e com as circunstâncias. O último falante do crioulo indo-português de Cochin morreu recentemente, há 10 anos, na Índia, sem ter sido feito um acervo da língua previamente. Logo, toda a riqueza desta língua morreu com este último falante. É provável que os poucos crioulos asiáticos que ainda persistam hoje tenham um destino semelhante. A esperança será de que estas comunidades cristalizem por causa de apoios externos. Isto será devido à aposta no seu valor turístico, já apreciado um pouco por todo o continente, e também na memória mantida pelos seus descendentes. É preciso, com urgência, que estudos, dicionários e gramáticas sejam elaborados para preservar a noção de como eram estas línguas. E esperemos que no dia em que o sol se puser sobre o último falante nativo de um dos crioulos da Ásia, que não se ponha também sobre a sua cultura. Nós agora tem na tuna, na baço de Matuguia. Nós agora tem na tuna, na baço de Matuguia. Caretara menda bichulune, vai vem na tuna todo dia. Caretara menda bichulune, vai vem na tuna todo dia. Que entra na Porto Novo, na estante tem na flora. Quem entra na
Bragança, Rua Novo. Tudo tá contente agora. Dio na Bragança, Rua Novo. Tudo tá contente agora. Perto, perto de São Francisco, tem na rua, riba do outro rua. Perto, perto de São Francisco, tem na rua, riba do outro rua. Gente de povo, bola fica pisco. Pensa tá vivo na lua. Gente de povo, ora fica pisco. Pensa tá vivo na lua. Gente de povo, ora fica pisco. Pensa tá vivo na lua. Gente de povo, ora fica pisco. Pensa tá vivo na lua. Gente de povo, ora fica pisco. Pensa da vida.